gente entra agora num assunto extremamente grave, sério, triste do nosso país, Josias, que é essa chegada do ciclone extratropical que se formou no Rio Grande do Sul, e a gente tem agora as consequências disso no nosso país. As informações que chegam é que há pelo menos 4 pessoas mortas nas consequências desse ciclone extratropical, muita destruição no Rio Grande do Sul. A gente tem as imagens que são bem impressionantes de várias cidades, por exemplo, Roca Sales, que a gente está vendo aí, que são os rios que transbordaram. As mortes foram registradas em Mato Castelhano, Passo Fundo, Ibiraiaras e em Roca Sales, que são essas imagens, o nível do rio aumentou tanto que inclusive o prefeito pediu para que as pessoas ficassem nos telhados das casas. Emitiu uma nota pedindo para que as pessoas ficassem no telhado das casas. Segundo a última atualização da Defesa Civil, 54 municípios registraram ocorrências com fortes rajadas de vento, aumento do nível dos rios e pessoas desabrigadas. Há também, nesse momento, a procura por possíveis desaparecidos e aí um número também enorme de pessoas que estão agora desabrigadas neste momento. Por isso, a gente entra em contato agora com o vice-governador do Rio Grande do Sul, que está ao vivo conosco aqui, o Gabriel Souza. Olá, vice-governador, bom dia, seja bem-vindo aqui ao UOL News. Nossa solidariedade aí ao que o estado do Rio Grande do Sul está sofrendo. Queria que o senhor trouxesse para a gente a atualização. Há informações de mais mortos confirmados? Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia a todos os internautas, né? Enfim, a gente está muito envolvido aqui, né? Desde ontem, a madrugada inteira foi de muito trabalho e agora, desde cedo, já deslocando apoio aéreo para essas pessoas serem socorridas, né? Ainda há necessidade de retirar pessoas de áreas isoladas, muitas áreas isoladas, em especial no Vale do Taquari, que não se chega por carro, não se chega por meio terrestre. Ontem, os bombeiros, Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado agiu através do uso de embarcações. Nós não temos confirmação, felizmente, de mais um quinto óbito, porque temos aí monitoramento quanto a isso, mas temos o número de desabrigados e desalojados crescendo cada vez mais, pelas informações oficiais. Hoje nós temos já quase 19 mil pessoas afetadas diretamente pela intempérie climática, além dos indiretos, porque pontes caíram, estradas estão interrompidas, e com isso, claro, praticamente todo o estado está sendo, de alguma forma, prejudicado devido à dificuldade de se locomover, de acessar, né, os locais pelo território gaúcho, já que essa tempestade atingiu uma boa parte aqui do Nordeste gaúcho, indo até a Serra Gaúcha, chegando aqui perto do Vale do Taquari, e no município de Roca Sales, como é o caso que vocês mostraram agora no vídeo, Roca Sales, Mussum, Santa Teresa, são municípios do Vale do Taquari que simplesmente a água praticamente cobriu as residências, né? As pessoas realmente, é real esse relato, tiveram que ir se refugiar nos telhados das casas até que alguma embarcação do Corpo de Bombeiros chegasse. E nós estamos, desde cedo, como falei, com um helicóptero sobrevoando a área para localizar ainda mais, eventualmente, pessoas que precisam de ajuda. Agora, o senhor Agora, qual é fala... a capacidade, Eu queria até por saber, favor, primeiro, Fabíola? Josias, só para a gente ter as informações ainda, que as informações que vão chegando. Nesse momento, quantas cidades estão nessa situação que a gente viu? Por exemplo, essa cidade está absolutamente debaixo d'água ou não? Quantas cidades estão neste momento inundadas? 55 municípios gaúchos estão com severos problemas, né, e de inundações, de casas destelhadas, de enchentes, enxurradas. O 55 num nível total de quantos municípios, vice-governador? são 497 municípios que o estado dispõe. Então é um número muito significativo, né, 55 Bastante. municípios. E certamente, posteriormente, a água baixar, né, nós vamos ter ainda mais relatos, né, de municípios que, porque a água, é interessante dizer isso, e é importante também alertar as pessoas, né, deixar as pessoas sempre em estado em alerta nas regiões próximas
aos municípios afetados, porque a água ela vai escoando e, portanto, ela vai se deslocando em direção a outras regiões. Então, os técnicos aqui da Defesa Civil chamam de enchente seca, né? Mesmo quando acaba a chuva hoje aqui acabou em praticamente o estado ou diminuiu significativamente. Então, nós vamos ter um dia de hoje, dia de amanhã, provavelmente sem chuvas. A previsão indica que na quinta-feira voltaremos a ter chuvas com menos intensidade, não nada comparado ao que aconteceu ontem. Mas mesmo assim, nós vamos ter que manter alerta alto devido ao fato da água se deslocar pelos rios e essa água em grande volume pode causar enchentes, inundações em outros locais do estado no transcurso dessa água, né? E em especial aqui a Grande Porto Alegre, porque os rios confluem aqui para o Guaíba para depois, pela Lagoa dos Patos, se deslocarem ao mar. Então, é muito importante estarmos todos alertas, a Defesa Civil está no alerta máximo, e, claro, o foco é nas regiões que estão sendo atingidas agora por essa intempérie, mas ainda assim, vamos ter muito trabalho nas próximas horas, provavelmente em outras regiões. O vice-governador, essa região aí de Raco Sales, né? Parece que a Defesa Civil, Roca Sales. Tá indo para lá neste momento. É Raca ou Raco? Raca, né? Roca. Roca Sales. O chefe da Defesa Civil está indo para lá porque parece que as cidades elas estão isoladas, é isso, vice-governador? As estradas estão bloqueadas. Quantos municípios estão isolados nesse momento? O senhor falou que 55 municípios do estado muito afetados neste momento, mas quantas cidades estão isoladas? É preciso chegar de barco e helicóptero para resgatar essas pessoas agora? Exatamente. Nós temos em torno de uma dezena de municípios nesta região, que é localizada ali no Vale do Taquari, que tem o rio Taquari. Em torno de uma dezena tem alguma localidade isolada, tá? Então ou o município inteiro está isolado ou alguma localidade está isolada. Então a gente envia embarcações dos bombeiros, são embarcações que podem navegar em terrenos onde há muita caliça, muito entulho, né? E certamente isso demanda também todo o cuidado dos profissionais para que não tenhamos nenhum acidente. E ontem não conseguimos enviar helicópteros, embora estivéssemos aqui de prontidão, porque os helicópteros não conseguiriam chegar lá em segurança. Então tivemos que esperar a madrugada, a chuva, quando o teto foi disponível. Hoje era 6h30 da manhã, eu estava em contato aqui com o coordenador da Defesa Civil, o coronel Luciano Boeira, para a gente entender quando que podiam voar os helicópteros em contato com os prefeitos da região. Então, em torno das 7 horas da manhã foi possível deslocar os helicópteros em segurança para que os helicópteros pudessem acessar as áreas isoladas e começar a levar mantimentos para as pessoas ou retirar alguma pessoa que pode estar ferida, né, levar para, enfim, para atendimento médico. Muitas pessoas não querem sair das suas locais, querem esperar a água baixar, não querem abandonar suas casas, né? Então também a gente não pode obrigar as pessoas a saírem, mas o socorro está sendo oferecido gradativamente, em especial a partir de hoje de manhã na modalidade aérea e ontem à noite na modalidade de embarcações. Não chega carro em muitos lugares, teve trechos da BR-386 completamente bloqueados, a BR-116 completamente bloqueados também em direção à Serra Gaúcha. E nós temos uma ponte centenária entre o município de Farroupilha e Nova Roma do Sul, 120 anos, a ponte de ferro, histórica, aguentou 120 anos nessa enchente, infelizmente, nessa enxurrada, ela foi levada, tem vídeos disso também, ela foi levada pela força das águas. Para vice-governador, sempre que ocorre algo, uma tragédia como essa, a gente fica tentado a acreditar que no Brasil já não dá mais para chamar isso de desastre natural, é quase como um desastre estatal mesmo, porque o Estado está sempre desaparelhado para lidar com o fenômeno, né? O que eu queria lhe perguntar é se o Rio Grande do Sul recebeu algum alerta do CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Hipoteticamente Naturais, se esses alertas correspondem à dimensão do tamanho do problema, e se o Rio Grande do Sul está estabeleceu algum tipo de parceria com o governo federal para utilizar, por exemplo, as Forças Armadas nesse socorro às vítimas dessa tragédia.
Sim, sim, eu quero agradecer aqui às Forças Armadas que estão mais uma vez, né, nós tivemos, Josias, 3 ciclones ainda nesse ano, uma estiagem no verão, né, que impactou a nossa safra, impactou água para consumo humano. Tivemos 3 ciclones depois, né, que deixou quase 20 óbitos no somatório dos 3 ciclones, e agora essa grande tempestade. Todos os alertas foram emitidos previamente pela nossa Defesa Civil, que tem, sim, parceria com o Sistema Nacional de Defesa Civil. Foram avisados as defesas civis municipais nas regiões que poderia acontecer, e as Forças Armadas estão, inclusive, nesse momento, com aeronaves também se deslocando, não só a Brigada Militar, aqui que é a nossa Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, mas também a Marinha e o Exército e a Aeronáutica estão ajudando as nossas populações a poderem ser resgatadas, levar mantimentos, etc. Os Além da alertas, grande Gabriel, os Pois não. alertas foram correspondentes ao tamanho das tragédias ou não? Sim, alerta máximo foram emitidos, né, desde dias antes, assim como manda os protocolos. Nós estamos relativamente acostumados aqui a enviar alertas, devido, como te falei, à sequência, né, de intempéries climáticas drásticas que estamos vivendo aqui no estado nesse ano. A nossa Defesa Civil está muito preparada para isso, no sentido de avisar. A Defesa Civil é um sistema, né, então cabe ao Estado emitir os alertas, oriundos de informações federais e estaduais, e também cabe aos municípios terem as suas defesas civis organizadas para, nos planos de contingência que previamente devem ser elaborados, indicar para as pessoas onde elas devem se dirigir. Agora, também é importante chamar a atenção para um detalhe que todas as oportunidades que acontecem, fatos tristes como esse, aparecem, que é a questão das pessoas acreditarem nos alertas, né? Porque Isso que eu ia lhe perguntar, se o alerta, se acionadas as pessoas tiveram tempo de se proteger ou não. tiveram tempo, sim, mas infelizmente muitos ainda relativizam, né? Tivemos relatos depois dos ciclones aqui anteriores de pessoas que disseram para mim, vice-governador, eu recebi o alerta, mas não imaginei que aquilo tudo fosse acontecer, porque eu tenho tantos anos de idade, nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu algo tão dramático aqui na cidade onde eu moro. Então, claro, as pessoas, comunidades ribeirinhas ali que vivem perto do curso d'água, né, dos rios, geralmente são mais propensos, né, a entender a importância dos alertas. Aquelas pessoas que não passaram por algo parecido na sua vida, né, geralmente têm maior dúvida se vai realmente acontecer. Então, a nossa orientação sempre a gente sempre tem que esperar pelo pior, recebendo um alerta, né, procure a orientação da sua autoridade local da Defesa Civil da sua cidade para saber onde se dirigir, ou, se for possível, vá para a casa de amigos ou parentes em locais mais protegidos, a fim de poder evitar males como esse. O vice-governador, os prefeitos, né, dessas cidades, por exemplo, Mussum, estão pedindo ajuda, falando que as pessoas ainda estão ilhadas. O que o senhor tem de informação, né, o balanço aí dos números? O senhor falou de 55 municípios afetados, 19 pessoas diretamente atingidas por isso, mas e de pessoas ilhadas e desaparecidas? Quais são os números que o senhor tem? Tem um relatório aqui de minutos atrás da Defesa Civil. Nós temos hoje 4 óbitos, então, infelizmente, confirmados, que tu já relatasse, em municípios mais ao norte do estado. Temos 426 desabrigados, 1.133 desalojados, temos também 18.530 pessoas afetadas. São números que estão cada vez mais crescendo, porque as informações são transmitidas a nós pelas defesas civis municipais. E isso é importante que a gente saiba, porque no momento agora é proteger a vida das pessoas, retirar pessoas que estão necessitando de apoio de locais isolados, orientar as pessoas que insistem em ficar nas suas residências mesmo alagadas. Essa é a grande prioridade do Estado agora. O governador Eduardo Leite orientou a todos nesse sentido. Mas, posteriormente, nós vamos ter o problema da ajuda humanitária, né, que já está com a nossa Secretaria de Assistência Social sendo organizado aqui, envio de mantimentos, água potável, cobertores, colchões, né, que foram totalmente destruídos durante esse episódio. E no terceiro momento, então, se faz toda aquela burocracia de decreto de emergência, calamidade, reconhecimento e homologação desses decretos para envio de recursos para reconstruir as cidades
que foram, em grande parte, destruídas, em especial aquelas regiões que estão isoladas por queda de pontes, né, como aconteceu já aqui nesse ano, né, em ciclones anteriores, e neste caso, certamente vamos ter também que envolver recursos públicos estaduais, talvez até federais, a fim de reconstruir essas infraestruturas para possibilitar o acesso às cidades. No município de Guaporé, por exemplo, nós temos falta de água em virtude de que a casa de bombas da companhia de saneamento está inundada. Então, nós temos problema de água potável para as pessoas, além de tudo. Ou seja, vamos ter que mobilizar. A solidariedade do povo gaúcho nos eventos anteriores foi gigante, tenho certeza que será igual agora, de doações, etc. E o Estado também mobilizando com seus esforços junto aos municípios esse apoio que tem que chegar paralelamente aí à ajuda que estamos desde o início enviando aos municípios para resgatar aqueles que estão necessitando desse apoio. Falou sobre queda de pontes, né? Tá circulando aí pelas redes sociais a queda de uma ponte histórica, que ela é de ferro, que liga o município de Farroupilha até a Nova Roma do Sul. O senhor confirma? Houve essa queda, essa ponte realmente é uma ponte histórica, vice-governador? Conte um pouquinho a respeito dessa ponte e se ela foi realmente levada pela água, pelo menos é o que estão dizendo nas redes sociais, ela foi levada pela água do Rio das Antas, é isso? Exatamente, confirmo, é verdadeiro o vídeo. Ontem à noite o vice-prefeito de Farroupilha me telefonou, praticamente no momento que a ponte foi 100% levada, ela já tinha sido danificada em grande parte naquele momento. Minutos depois do telefonema dele, ela foi totalmente levada pela força das águas. Uma ponte de 120 anos, de ferro, feita pelos governos daquela época, na época da imigração italiana naquela região, que chegou no final do século XIX. Então, portanto, ali no início do século XX, uma obra grande, uma ponte de 120 metros, com pilastras de 22 metros, uma obra de engenharia complexa até para os dias atuais. Ela resistiu 120 anos e foi levada pela força das águas desse evento. No momento, né, a nossa prioridade não é reconstruir imediatamente a ponte, né? Nós estamos mandando agora de manhã equipes do nosso Departamento Autônomo de Estradas, o DAER, da Secretaria dos Transportes, para verificar o estrago real dessa ponte e de outras equipamentos de infraestrutura do Estado, mas a nossa prioridade nesse momento, inclusive orientei o vice-prefeito ontem de Farroupilha nesse sentido, é todos os esforços para ajudar as pessoas, salvar vidas, proteger as vidas, porque ainda há muito a ser feito nesse sentido, e haja visto aí, como falei, o deslocamento das águas nas bacias hidrográficas do Estado. Vice-governador, o Josias, ele precisa encerrar porque estão esperando ele numa reunião dele ao lado. Eu peço desculpas, Josias, que já veio o alerta aqui, eu já tinha que ter encerrado, mas queria falar dessa ponte. Aliás, o governador Eduardo Leite não está no estado? O governador está, a minha reunião será com ele agora, inclusive, estamos com o gabinete de crise instalado e o governador Eduardo deve sobrevoar hoje essas áreas mais caóticas para conseguir organizar as ações do Estado de maneira mais eficiente, né, cada vez mais eficiente, e a gente reforça aqui o pedido às pessoas, né, em especial das regiões atingidas, que mantenham o nível de alerta, ouçam os alertas da Defesa Civil, acreditem nos alertas e, sendo assim, estando em áreas de risco, se desloquem, né, com as suas famílias para locais mais seguros, indicados pela Defesa Civil, no caso de abrigos públicos, ou, se for o caso e se for possível, em residências de amigos ou familiares em locais que não sejam atingidos pela intempérie. Muito obrigada, vice-governador. Desculpa aí ultrapassar um pouco o tempo. Boa sorte para vocês aí nesse trabalho. Até. Eu que agradeço o espaço. Um abraço a todos. Vamos vencer mais essa, sem dúvida alguma. É isso. E é muito impressionante, né, Josias, quando ele dizia que vai conversar com essas famílias e as pessoas falam, não, mas assim, nunca aconteceu isso. E aí a gente vai vendo o quanto o brasileiro não acredita, né, que realmente as coisas estão mudando, o que as mudanças climáticas têm causado, né, no nosso país, no mundo também, óbvio, e no nosso país. Essa situação é gravíssima, é muito triste o que está acontecendo, as imagens que estão circulando aí pelas redes, o registro, por exemplo, dessa ponte, uma tristeza, uma ponte realmente histórica que liga duas cidades, como ele falou, uma grande obra aí absolutamente destruída e, claro, a perda de vítimas, né, que essa é a grande preocupação. Tem
tem 4 mortes confirmadas e ele falou aí sobre pessoas desaparecidas, que eles ainda estão procurando pessoas desaparecidas e a quantidade de desabrigados, um trabalho intenso que está sendo feito neste momento. A gente não viu ainda um comunicado do governo federal a respeito disso, até vamos monitorar aqui, ver se tem algum comunicado do governo Lula, mas ele até agradeceu, né, Josias, aqui, que justamente estava recebendo aí ajuda já do governo federal a respeito disso. Parece que Lula já acaba de publicar a respeito disso, Josias. Queria prestar minha solidariedade à população do Rio Grande do Sul, que está vivendo as fortes chuvas que já causaram a morte de ao menos 4 pessoas. Isso é o que Lula coloca nas redes sociais dele, no Twitter. O chefe da Defesa Civil vai ao estado para ajudar a remediar os problemas causados pelas fortes chuvas. Ou seja, então, o representante do governo federal já está a caminho. Faremos de tudo para ajudar a população gaúcha a atravessar este momento. É o que escreve Lula. Escreveu isso às 8 horas e 44 minutos a respeito dessa situação do Rio Grande do Sul